100 dias de seca, Brasília teve meia hora de chuva forte na última quarta-feira, exatamente na hora da votação do relatório da CPI. Parece que era São Pedro que também estava comemorando. Eu tenho outras cartas aqui que eu vou ler depois. Eu tenho aqui, já sentado ao meu lado. Tchau, olha que surpresa, hein? Isso é pra... Ficou diferente o programa, não é verdade? Flávio Mendes de Carvalho, que, mas na realidade ele tá aí porque ele machucou a perninha dele. Por que foi? Machucou a perna? Como? Não, um pequeno acidente nas férias. Foi? Um caminhãozinho de frente. O meu foi um carro de lado. Então ele já tá sentadinho aqui pra evitar ele vir. E eu receber ele com um braço aqui na... Ia ficar uma loucura. Flávio Mendes de Carvalho, que fuçou nos porões da Inquisição em Portugal e descobriu que o Brasil foi colonizado não pelos portugueses, mas pelos judeus. Eu vou conversar exatamente com o Flávio, o escritor Flávio Mendes de Carvalho, para quem eu peço uma salva de palmas. Flávio, como é que é essa história, essa descoberta da colonização judaica no Brasil? Essa história começa um pouco antes, na época do Dom Manuel, né? Na época já do casamento dele, em 1496. Fez parte do contrato de casamento dele que ele deveria expulsar os judeus de Portugal, como Espanha já havia feito 5 anos antes. Porque, como sabemos, Dom Manuel se casou com a filha dos reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel, e o conselheiro espiritual dela era nada mais do que Tomás de Torquemada, que foi o grande inquisidor da Espanha. Torquemada era conselheiro espiritual de quem? Da esposa do Dom Manuel, a Isabel, que se casou, né? Da Isabel do Dom Manuel, o conselheiro espiritual era o Torquemada, era o maior de todos. Então, desse contrato de casamento, o Dom Manuel se obrigou a expulsar os judeus de Portugal, o que de fato ele acabou fazendo, dando 10 meses para que os judeus portugueses, né, ou se convertessem ao catolicismo ou abandonassem o país. E isso, o prazo para que eles saíssem de Portugal era outubro de 1497. Só que antes, Dom Manuel tentou dificultar essas saídas, fez um édito também, tomando as crianças dessas famílias e que essas crianças abaixo de 14 anos fossem distribuídas pelas aldeias em Portugal e criadas por famílias católicas. Depois ele criou algumas leis também onde o filho de judeu que se convertesse teria o direito a uma antecipação da herança, tentando motivar conversões, o que não conseguiu. Leis também onde o judeu que se convertesse teria os direitos dentro do país como equiparados ao cristão, tá? Mas isso tudo não adiantou muito e a turma fez uma opção para sair do país, o que foi dificultado. No fundo, existia toda uma política onde, mesmo expulsos, eles não conseguissem sair do país. E ao fim dessa situação toda, foi feito um grande batismo forçado em Lisboa. Né? Milhares de famílias judaicas se concentraram em Lisboa, porque a lei dizia, o édito de expulsão dizia que eles só poderiam sair de Portugal pelo porto de Lisboa. Só podiam embarcar em Lisboa? Em Lisboa. Por que isso? Porque existia um interesse em dificultar esta saída, porque praticamente Dom Manuel foi obrigado a fazer essa expulsão, porque tamanha a influência da igreja, do Torquemada, da igreja via Torquemada, que era um grande inquisidor. Exatamente. Aliás, queimava tanta gente, não devia chamar Torquemada, e sim Torqueimava. Torqueimava, Que horror esse trocadilho, meu Deus do céu. Bem, mas aí vamos ao Brasil. Né? Aí vamos ao Brasil. 3 anos depois disso, descobrimos o Brasil. Né? E na frota do Pedro Alves Cabral veio o Gaspar de Lemos, o judeu, que era um judeu que vivia nas Índias, né? Inclusive contra Portugal. E quando Vasco da Gama fez aquela grande viagem dele, conheceu o Gaspar de Lemos e o convenceu a voltar a Portugal, e o trouxe para Portugal, e inclusive o batizou em Portugal. Ele passou a se chamar Gaspar da Gama, em homenagem ao Vasco da Gama. E
Alves Cabral, do navio que trazia os mantimentos, né? Ele dominava muitas línguas, conhecia muito de navegação e tal, e alguns autores, inclusive, o consideram um co-descobridor do Brasil, né? Mas o Gaspar de Lemos, quando ele chegou, viu a colônia, a terra descoberta, como era e tal, e quando volta a Portugal, já sabendo a situação crítica em que os judeus portugueses viviam lá, expulsos, convertidos à força, esses judeus portugueses tentaram, por diversas maneiras, anular esse batismo forçado. Inclusive, existe uma ironia interessante, o bispo de Badajoz, né, Dom Celaya, aconselhando o rei de Portugal a desprezar aquele pedido de anulação do batismo forçado. Ele argumentava que aquilo não fora uma pressão absoluta, né? E nem fora um mal, porque como poderia se considerar malefício um bem tamanho como o batismo? E segundo, não tinha sido uma coação absoluta, porque restava ao judeu deixar-se matar, a exemplo dos macabeus, né? Isso é uma bela opção. Uma bela Ô Flávio, agora vamos entrar direto no assunto aqui das famílias portuguesas, muitas famílias portuguesas que eram, na realidade, cristãos novos e que vieram para o Brasil, né? Eu evito essa expressão cristão novo, porque você não pode pegar um abacaxi, digamos, e falar, agora você vai se chamar Salabadu, e com isso você muda a natureza Não, mas você muda o nome do abacaxi, quer dizer, entendeu? o abacaxi continua o mesmo ao segundo nome. Então, Só para a gente poder, eu estou usando a nomenclatura para a gente poder conversar. Senão... Então, o que houve foi o judeu batizado à força, o que em hebraico se chama anussim, né? Mas quer dizer, continua sendo abacaxi, tá bom? Exatamente. Então vamos chamar de judeu batizado à força. Então, e que famílias são essas que depois... Então, essa família, para grande surpresa minha, quando eu estava nos porões lá dos arquivos da Inquisição, famílias com sobrenome Rodrigues, Mendes, Gomes, Costa, quer dizer, que vivem aos milhares aqui no Brasil e que não têm a mínima noção desse seu passado, dessa sua origem. Sim, porque a gente pensa exclusivamente nas famílias que têm nomes de árvores frutíferas. No caso, por acaso, a família da minha mãe, Pereira Leal. Então Pereira certamente, deve ser originalmente como você prefere, judeu batizado à força ou um cristão novo, como se diz comumente. Agora você diz que tem, por exemplo, Rodrigues, que eram famílias de judeus. Então, inclusive Soares, muitas pessoas de sobrenome Soares foram queimadas vivas, crianças de 13 anos. Eu arrepio agora por Soares queimado vivo. Queimado vivo. Hein? E é quer dizer que essa interessante... cara de rabino que eu tenho não é à toa. Não é à toa. Esse computador, através do computador você faz uma pesquisa Não, ramos? Este computador contém 4 módulos que foram preparados para a Bienal do Livro, que está acontecendo agora aqui em São Paulo, onde um dos módulos que pode ser consultado no stand de Israel, da Bienal do Livro, é um módulo de sobrenomes brasileiros de origem judaica. Então vê o Soares aí pra gente então, vamos lá. Então, Isabel Soares, né? Isabel Soares, o que tem? Ela foi condenada a cárcere e hábito perpétuo, né? Em 1600, em 3 de novembro de 1600. Eu gostaria só de passar meio rápido aqui, porque existe... Tem algum Soares que foi queimado em fogueira? Existe? Vários, inclusive Fernão de Soares, que era tendeiro, ele era um comerciante que tinha uma tenda de comércio, ele foi queimado em estátua, como judeu convicto e rebelde. Esse conseguiu fugir. Né? Conseguiu fugir depois de queimado? Não, né? Não, antes de queimado. Então, em 14 de março... Ele fugiu e pegaram e queimaram? É porque a sistemática da Inquisição era assim, a pessoa era denunciada e na denúncia era aberto um processo. Aí os oficiais da Inquisição iam junto com os oficiais régios fazer a prisão do acusado. Neste ato da prisão, que normalmente era o casal que era preso, pai e mãe, as crianças eram confiscadas
também junto com os bens. Mudavam o nome das crianças? Não, as crianças eram distribuídas de novo para famílias católicas criarem. Pois é, então mudava o nome, quer dizer, a criança passava a ficar com o nome da família que... Nem sempre, nem sempre. Nem Ah, sempre. não mudava de nome? Nem sempre. Então se fosse, por exemplo, um Goldstein, ele continuaria sendo Goldstein? Ou Se fosse, digamos, um Pereira, ele continuaria na outra família, mas sabendo que era o Fulano Pereira. Só que isso gerava uma situação que essa criança que hoje, digamos, o pai foi queimado, ela tinha 2 anos de idade. Daqui a 13 anos, ela está com 15 anos e de alguma forma, ou porque naquela família onde que ela foi criada, a própria família, isso aí é filho de judeu, não sei o que lá e tal. Quer dizer, ele entrava em contato o estigma continuava. O estigma continuava. Se de repente ele começava a se encontrar com outras pessoas da nação hebraica, ele também era denunciado e não importava se tivesse 12, 13, 15 anos. Tal. Ele era preso, passava anos dentro dos cárceres sendo processado. Nesse processo fazia parte de uma sessão de genealogia, onde era levantado todo. Essa genealogia é interessante porque, inclusive, até pouco tempo aqui no Brasil não existia o registro civil oficial do governo. Todo mundo era obrigado a se registrar na prelazia, quer dizer, perante um padre, né? E quando ocorria o registro, o padre colocava lá fulano, José Pereira da Silva e tal, e na frente ele colocava 2 dígitos, XN ou XV, ou então 1/4 XN, 1/16º XN. Ninguém entendia o que era aquilo. O XN era a abreviação de Cristão Novo, quer dizer, o Cristão Novo, quer dizer, a igreja manteve através desses registros, ao longo de séculos, né, a origem de famílias. De famílias. Por gerações e gerações. Tem aí Collor, com 2 L's. Esse não Você tem, já pesquisou? eu já vi. Melo, com 2 L's, também não. Melo tem alguns. Com 2 L's. Não sei agora se vai ser com 2 L's ou com... Mas vamos lá. Luiz e Melo, advogado, condenado a cárcere e hábito perpétuo em 1636. João Gomes Melo, sapateiro, filho de Álvaro Fernandes, marchante, condenado a cárcere e hábito perpétuo com insígnias de fogo em 1645, com a sua irmã Leonor da Silveira. A sua mãe, Maria da Silva, foi condenada em 1645 também. A ser queimada. O cárcere foi só o outro, o anterior. Qual era a diferença? Como é que se... Uma Luísa Soares aqui, ó. Uma Luísa Soares também? O que houve com ela? Viúva de Duarte de Melo, que vivia de sua fazenda. Mas então nós temos ligações aí. Soares, viúva de Melo? Meu Deus do céu! E aí, o que aconteceu com essa... O que aconteceu com a Luísa merece um pouco do nosso respeito, porque ela foi presa, foi encarcerada, né, lógico, o processo dela começou e fazia parte, inclusive, dos regimentos da Inquisição, a sistemática como a pessoa deveria ser torturada se ela não confessasse e que tipo de tortura que deveria ser aplicada em cada caso, como deveriam ser construídas essas salas de tortura, tetos em abóbada, para que os gritos do torturado não fossem ouvidos, a distância, a presença obrigatória de um médico para que a tortura fosse aplicada até o ponto em que a pessoa não morresse, né? E essas torturas, inclusive, existem quadros no Goya, mostrando... Então, o que aconteceu com a Luísa Soares é que... Luísa Melo, não é? Não, Luísa Soares, o marido é que era Duarte de Melo. O marido é que era Duarte de Melo. A Luísa Soares, ela não suportando essas torturas, veio a falecer dentro dos cárceres. Mesmo falecendo, ao contrário do que existe em toda a jurisprudência no mundo, porque no mundo, em quase todo o sistema penal, né, com a morte do réu extingue-se o processo. Na Inquisição, não. Com a morte do réu, o processo deve continuar, porque a Inquisição não se preocupava em julgar só o corpo. Ela também julgava a alma da pessoa e o seu patrimônio, os seus bens. Então, no caso da Luísa, ela faleceu nos cárceres e o processo dela continuou. Bom, eu conversei aqui com o professor, historiador Flávio Mendes de Carvalho. Está aqui o livro, quer dizer, tudo que está ali no computador, na realidade está aqui
judaicas no Brasil. É um livro que não vai ter uma distribuição convencional, ele vai ser vendido agora na Bienal do Livro. No stand Israel e Judaísmo. No stand Terceiro pavimento. Israel e Judaísmo. Até o dia 7 de Terceiro setembro. pavimento. Até o dia 7 de setembro. De setembro. Depois, quem tiver interesse de ver as raízes das suas famílias, tem Fonseca, tem Fogaça, tem Garcia, tem Henriques, tem Mendes, tem Paz, Quental, Nunes, Silva, enfim, quem tiver interesse, depois, quando terminar a Bienal do Livro, quem quiser adquirir o livro, está aqui. Vocês podem conseguir através da Federação Israelita do Estado de São Paulo. O telefone é 01, aqui em São Paulo, 280-0111. É isso? 280-0111. Flávio, muitíssimo obrigado pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta.